Nossa, já tá na hora do almoço. Pois é, minha barriga está roncando. Então, vamos lá no bandejão? Boa ideia, cara! Só espera um instantinho que eu tenho que injetar minha insulina. Insulina? O que é insulina? Boa pergunta, Isa. A insulina é um grande exemplo da aplicação da genética na saúde. Agora vamos escutar a opinião de um especialista. Dr. Genetkovski. Sim. Antes de esclarecê-lo sobre a insulina, vou introduzi-lo ao maravilhoso mundo da genética. A genética começou a ser estudada por Gregor Mendel. Mendel nasceu em 1822 na Áustria. Em 1843, ingressou em um mosteiro agostiniano. Após ter virado monge, ele entrou na Universidade de Viena, onde estudou matemática e ciências por 2 anos. De volta ao mosteiro, Mendel continuou a estudar ciências e a se aprofundar no assunto. Entre 1856 e 1865, realizou uma série de experiências com ervilhas com o objetivo de entender como funcionava a hereditariedade. As conclusões retiradas desse trabalho são conhecidas hoje como leis de Mendel, e por isso ele é conhecido como o pai da genética. Desde Mendel, essa área não parou de se desenvolver, passando por Watson, um naturalista americano formado pela Universidade de Chicago, e Crick, um físico inglês formado pela Universidade de Londres, que se conheceram em 1951 em um congresso e 2 anos depois apresentaram ao mundo científico uma das mais importantes descobertas da biologia genética, que foi a estrutura em dupla hélice do DNA. Essas descobertas levaram ao desenvolvimento da genética, chegando até a engenharia genética atual. Com isso, então, tornou-se possível a utilização prática dos conceitos da genética, como a sua aplicação na saúde. É aqui que entra a insulina. Insulina é um hormônio produzido pelo pâncreas que permite a entrada de glicose nas células para ser transformada em energia. É produzida nas células beta das ilhotas de Langerhans do pâncreas endócrino. Age numa grande parte das células do organismo, como nas células presentes no fígado, em músculos e no tecido adiposo, apesar de não agir em células particulares como as células nervosas. A importância da insulina, uma das proteínas indispensáveis para o funcionamento do corpo, foi revelada pela urina de um cachorro. Em 1889, os médicos alemães Joseph von Mering e Oskar Minkowski retiraram o pâncreas de um cão para verificar se isso modificava a digestão de gordura. Por acaso, observaram que o xixi do bicho tinha passado a atrair mais moscas. Ao examinar a urina, verificaram que ela estava cheia de açúcar. Seguindo a pista aberta pelo achado, Mering e Minkowski descobriram que o pâncreas produzia uma secreção, chamada insulina, indispensável à absorção do açúcar pelo organismo. Sem ela, a glicose não entra nas células, onde é transformada em energia. E o que é pior, ao acumular-se no sangue, acaba causando a diabetes. Inicialmente, a insulina utilizada por diabéticos era extraída do pâncreas de bois e porcos, por ser parecida com a humana, mas esta insulina podia acarretar problemas, como reações alérgicas ou não ser eficaz em alguns pacientes. A engenharia genética proporcionou avanços na área médica e na indústria farmacêutica, com a criação de tecnologias do DNA recombinante, que é o DNA formado pela união de genes de organismos diferentes, resultando da combinação de diferentes sequências de DNAs. O desenvolvimento dessa técnica, que teve início na década de 70, foi possível graças à descoberta das enzimas de restrição, também chamadas de endonucleases de restrição. Essas enzimas são encontradas em certas bactérias e atuam como verdadeiras tesouras moleculares.
Elas realizam um corte bifilamentar de determinada sequência nucleotídica, produzindo fragmentos de DNA. Agora, irei mostrar simplificadamente o passo a passo da utilização da técnica do DNA recombinante. Primeiro passo: recorta-se do DNA humano o gene de interesse. Segundo passo: esse fragmento de DNA é multiplicado por PCR para a obtenção de cópias do primeiro. Terceiro passo: utiliza-se a mesma enzima que cortou o DNA humano para, também, clivar um plasmídio bacteriano. Quarto passo: em seguida, o plasmídio clivado é misturado com fragmentos de DNA contendo o gene de interesse. Nesse processo, utiliza-se uma enzima chamada ligase, que cola os fragmentos de DNA ao plasmídio, formando assim o que chamamos de DNA recombinante. Este, por sua vez, é introduzido em uma bactéria hospedeira. Último passo: a bactéria hospedeira é colocada em um meio de cultura seletivo. Após muitas gerações dessa bactéria, extrai-se e purifica-se os produtos da expressão dos genes, que no caso são proteínas humanas. Essa tecnologia é utilizada na produção de insulina artificial, que é obtida através da bactéria E. coli, sendo geneticamente modificada e capaz de sintetizar o hormônio. Com essa tecnologia, a insulina artificial é produzida em menor tempo e em maior escala, beneficiando os portadores de diabetes para que dessa forma possam levar uma vida normal. Legal! Agora que eu sei o que é a insulina, entendo a importância da genética aplicada à saúde. Pois é, mas essa conversa só aumentou minha fome. Então vamos! Vamos!